Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. O tema de hoje é diabetes. Eu vou conversar com a endocrinologista, a doutora Alessandra Eduardo. É só um minutinho, já já estamos de volta. Doctum TV, online 24 horas. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com a doutora Alessandra sobre diabetes. Olá, doutora, obrigada por receber a nossa equipe no seu consultório. Não, primeiramente eu gostaria de parabenizar pelo programa, pelos 20 anos de saúde para você, né, Marinalva? É um mérito seu. Eu acho que a população de Caratinga, principalmente, só tem a ganhar, porque realmente são temas rotineiros, mas assim, muito importantes no dia a dia nosso. Então é muito bacana essa proposta que você tem cumprido com tanta excelência. Parabéns mesmo. Obrigada, e muito obrigada por estar fazendo parte dessa equipe, né, tão seleta aí de profissionais e poder estar contribuindo aí para tirar as dúvidas aí do pessoal. Bacana, obrigada, Alessandra. Bom, fala pra gente primeiro então, o que é o diabetes? Então, o diabetes é uma doença que cresce a cada dia e é uma doença que eu digo o seguinte, a gente tem que estar muito atento às complicações, à possibilidade de se tornar diabético, porque essas complicações são completamente evitáveis se a gente consegue atentar para as causas de base. Então, o que eu falo é o seguinte, é muito importante a gente ter um estilo de vida mais saudável no intuito de estar prevenindo a doença. E a gente consegue isso. Por exemplo, o diabetes tipo 2 é uma doença que está aumentando a prevalência exponencialmente. E ela está muito relacionada, por exemplo, ao sedentarismo, à má alimentação, né, aos hábitos inadequados. E hoje em dia, se a gente tiver uma consciência disso, a gente consegue evitar. A gente consegue evitar, por exemplo, que as pessoas se tornem hipertensas, se tornem diabetes e com isso sofram das complicações. A principal causa de morte nesses pacientes é por doenças cardiovasculares. Estima-se hoje que 14% da população morre de doença cardiovascular, que aí a gente inclui, né, o infarto agudo do miocárdio, né, o derrame, o AVC, e aí a gente consegue começar a pensar o seguinte, o que a gente poderia fazer para evitar isso, né? Eu acho que a primeira sementinha que a gente tem que plantar é essa, e começar a mudar os hábitos, eu acho que é o gancho. Agora, Alessandra, quais seriam as causas mais prováveis do diabetes? Como eu falei, como a principal etiologia é o diabético tipo 2, está intimamente relacionada à obesidade, né? Ao sedentarismo, à má alimentação, enfim. O paciente obeso, ele vai se tornar diabético no futuro e vai se tornar hipertenso se ele não tiver um bom controle, se ele não atenar para isso, né? Então, é mudança de estilo de vida, é isso que rege, eu acho que a endocrinologia como um todo gira em torno disso. A gente tem que ter hábitos saudáveis desde a infância, durante toda a vida. E a genética nessa história é importante? A genética também é um fator contribuinte, é claro, mas o meio eu considero que seja o principal fator de risco, né? É lógico que o paciente pode já ter uma predisposição, por exemplo, para a obesidade, já ter uma suscetibilidade genética para desenvolver o diabetes, né? Existem, por exemplo, outras etiologias de diabetes, por exemplo, doenças autoimunes. No caso, por exemplo, diabetes tipo 1, ele não está relacionado tanto à questão de hábitos de vida, mas a alterações autoimunes. Então, esses pacientes, eles têm uma lesão a nível de pâncreas, né? Esses anticorpos, eles vão evitar que a insulina consiga ser produzida no pâncreas. Então, esse paciente, ele tem que usar a insulina desde o início de tratamento. É uma fisiopatologia completamente diferente do diabetes tipo 2, que a gente adquire com os maus hábitos, né? Com toda essa não prevenção de saúde. Mas de qualquer forma, em se tratando de tratamento, existem também inúmeras possibilidades,
né? Não existe, por exemplo, uma receitinha de bolo de diabetes, você trata assim, assim, assim. A gente tem que considerar que cada pessoa é uma, cada metabolismo é um, e de acordo com cada metabolismo a gente vai propor um tratamento individualizado. É isso que é o interessante, porque a gente tem essa liberdade. Hoje em dia a gente tem até um arsenal vasto aí de possibilidades de terapêutica, e isso dá mais liberdade para a gente, tanto para conduzir, né, quanto para poder evitar as complicações do nosso paciente. Agora, Alessandra, você falou aí, exemplo do tipo 2. São quantos tipos de diabetes? Na verdade, a gente considera o diabético tipo 2, tem o diabetes tipo 1, no caso, que existe uma falência de células beta. Existe um diabetes autoimune do adulto, porque geralmente, hoje em dia a gente está havendo um pouquinho de alteração no perfil, porque a gente consegue até ter o DM1 numa idade mais avançadinha, mas mais é tipo de criança. Mas quando esse diagnóstico é feito com anticorpos positivos, ou seja, tem uma autoimunidade presente, mas o paciente mais adulto, a gente considera que ele chama LADA, que é diabéticos autoimune latente do adulto. Entendeu? Existem também o diabetes que pode ser causado, por exemplo, por doenças genéticas, né, como leprechaunismo. Então, assim, existem outras coisas. Basicamente, o tratamento não difere tanto, mas é importante a gente saber, né, em termos, assim, nosso para segmento, o diagnóstico certinho de cada pessoa. E o diabetes gestacional? E o diabetes gestacional, que é tão importante também, que é adquirido na gestação, né? Ao pré-natal, o ginecologista obstetra, ele tem um screening, que é feito de rotina, e por ele a gente consegue mensurar se essa gestante seria uma diabética prévia, por exemplo, que desconhecia, que não sabia até o momento, né? Ou se ela adquiriu na gestação, aí a gente considera diabetes gestacional. Para falar que é gestacional, o diagnóstico tem que ser feito na gestação. Tá, e no caso depois, o filho, por exemplo, né, o neném que nasce dessa diabetes gestacional, ele tem mais risco de ter diabetes? Sim, da mesma forma que o bebê, filho de uma mãe diabética gestacional, ele tem uma predisposição muito maior de ser diabético no futuro, essa mãe, ela pode, terminando a gestação, deixar de ser diabética, né, assim, normalizar os níveis glicêmicos dela e vir a adquirir no futuro. Ou pode também persistir, vai depender do controle que ela tiver durante essa gestação. A incidência de diabetes gestacional está muito relacionada à questão, por exemplo, da mãe já engravidar com excesso de peso, entendeu? Já ter, por exemplo, já uma resistência insulínica prévia. Então, assim, às vezes ela não sabia que ela era diabética, mas por todo um histórico aí de maus hábitos, ela vem a desenvolver esse diabetes gestacional. Agora, tem alguma relação o neném que nasce com peso maior com essa diabetes? Tem relação sim, porque os estudos comprovam que as mães diabéticas, elas têm uma chance muito maior de desenvolver uma macrosomia, os fetos grandes. E isso pode gerar alguns problemas, tanto para os bebês quanto para as mães, que são as distócias. Por exemplo, na hora do parto, né, o bebê pode ter uma dificuldade maior por exemplo, um parto normal pode ser mais difícil por causa disso, ou pode ser impossibilitado por causa dessas distócias. Então, é importante que a mãe tenha um bom controle durante a gestação para evitar que esse bebê tenha um ganho progressivo de peso aí. E esse acompanhamento é feito, né, assim, seriado durante o evoluir aí da gestação, né, acompanhamento com o obstetra, pelo ultrassom. Por isso que é muito importante também a gente estar fazendo essa avaliação de ultrassom fetal. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação.
ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a doutora Alessandra sobre diabetes. Agora, Alessandra, fala pra gente como que faz o diagnóstico do diabetes? Então, o diagnóstico, ele é feito de acordo com os exames séricos que a gente solicita, né? É importante que a gente peça uma glicemia de jejum. A hemoglobina glicosilada, ela mensura a glicose dos últimos 3 meses. Então, esse é um outro parâmetro diagnóstico que a gente tem. E um outro parâmetro também que pode ser feito é o teste oral de tolerância à glicose. O paciente, por exemplo, vai ao laboratório, ele colhe a glicemia de jejum, aí depois ele vai ingerir um líquidozinho bem doce, né, que é 75 gramas de glicose anidra, já é pré-estabelecido. E aí depois de 2 horas novamente será feita uma nova coleta e aí de acordo com os parâmetros. Se essa segunda glicemia apresentar um valor acima de 200, a gente fala que o paciente é diabético. Em relação a de jejum, uma glicemia acima de 126 também dá o diagnóstico. E essa hemoglobina glicosilada que mensura 3 meses prévios, acima de 6,5 também a gente já dá o diagnóstico de diabetes. Às vezes, nessas dinâmicas que acontecem em feiras de saúde, a gente tem como artifício para poder monitorização glicêmica o glicosímetro, que é um parâmetro bom para a gente, mas não é ele que vai fazer o diagnóstico, mas ele vai nos alertar para a possibilidade. Então a gente fala que no caso, numa primeira avaliação, o glicosímetro vai falar para a gente: Marina, você pode ser suspeita de diabetes, então, de acordo com os seus níveis aqui, um valor acima de 140 já é indicativo de eu te falar assim, vai fazer um teste laboratorial, entendeu? Esse aí é um aparelhinho, por exemplo, que usa nessas feiras de Isso, é um saúde. aparelhinho, é um monitor glicêmico, ele vai mensurar a glicose, né, capilar. E aí cada aparelhinho tem a sua fitinha específica, então isso é muito importante também, que os pacientes usuários de insulina, eles têm necessidade, eles têm obrigação de ter esse aparelhinho, porque não existe tratar o paciente diabético, por exemplo, com insulinização sem isso aqui, porque isso aqui que é o nosso parâmetro de acompanhamento, se está sendo eficaz a nossa proposta ou se a gente precisa ajustar as doses. Então, é muito fácil. Para cada aparelhinho existe uma fitinha específica e aí, ó, a gente insere a fitinha no aparelhinho, ele automaticamente vai ligar. E aí, ele ligando, a gente, eu vou fazer a demonstração aqui, ó. Não, geralmente os pacientes às vezes ficam meio receosos no início, mas é muito tranquilinho, a agulhinha, ó, tá vendo que é uma agulhinha bem pequenininha, não machuca. E é sempre interessante a gente fazer a perfuração na lateral, porque como na lateral, né, assim, das mãos a gente não tem a inervação, dói menos. Então a gente faz esse furinho, né, vai vir uma gotinha de sangue, ó, e aí a gente coloca no nosso glicosímetro para estar podendo fazer a leitura. Aí a gente aguarda alguns segundos e o aparelhinho lê pra gente, né? Lembrando que nos pacientes diabéticos é muito importante que a gente mensure, por exemplo, em jejum e após as refeições, né? Quando a gente fala que é um paciente que necessita usar insulina continuamente, como no caso do DM1, o mais ideal para ele seria mimetizar o que o nosso organismo faz, a nossa fisiologia habitual. Então, o ideal seria que o paciente fizesse uso de uma insulina de ação prolongada e próximas refeições ele usasse uma insulina de ação ultra rápida para tentar cobrir aquilo ali que ele vai ingerir na refeição dele, né? O que ele vai alimentar ali no momento. Então, o que a gente chama de esquema basal bolos. Nesse paciente, a gente muda um pouquinho o parâmetro. Aí a gente faria, por exemplo, manter sempre o jejum, que é bacana, e sempre antes das refeições. Porque, de acordo com os níveis glicêmicos antes, por exemplo, do almoço, antes da janta, a gente poderia ainda usar uma insulina ultra rápida para tentar controlar ainda para a glicose não elevar muito. Porque pensa, já está elevado. Se você ainda for almoçar,
a tendência é aumentar mais ainda. Então aí pode haver um descontrole, né? Então por isso que a gente lança a mão dos bolos com insulina regular ou insulina ultra rápida, que faria uma ação naquele momento. Mas é possível uma pessoa ter qualidade de vida se ela controlar direitinho esses níveis? Claro, perfeitamente. O diabetes não é uma doença incapacitante, você tem vida normal. É lógico que a gente vai precisar de algumas restrições. Por exemplo, o diabetes não pode com doce. O carboidrato vira açúcar no sangue, a bebida alcoólica também vira açúcar no sangue. Então, assim, tem que ter moderação. Não é que o paciente diabético nunca mais vai poder tomar um copinho de cerveja. Não é isso também, né? Mas, de qualquer forma, ele tem que ter um bom controle para ele passar a ter essa liberdade e esse autoconhecimento. Porque, assim, diante desse autoconhecimento que você tem, se você conhecer a sua doença, saber direitinho como que o seu organismo se comporta com os alimentos que habitualmente você ingere, a gente poderia fazer a contagem de carboidratos. E numa eventual situação, fui no aniversário e fiquei doida para comer um pedacinho de bolo. Tá, vamos liberar para comer um pedacinho de bolo. Você sabe que aquela quantidade de bolo, mais ou menos, vai subir tanto da sua glicose. Então, para esse paciente que já tem um autoconhecimento, o ideal seria ele fazer usar uma dose de insulina ultra rápida prévia. Em 15 minutos aquilo ali já está fazendo efeito e ele não vai ter aquela oscilação glicêmica que é tão indesejada. Porque o maior risco das complicações é essa variabilidade, é fazer muito baixinha e muito alta. Se ele tiver uma oscilação muito grande ao longo do dia, e isso ao longo dos anos, ele vai sofrer, né, com as complicações. E o que a gente tem de complicação aí, no caso, é a retinopatia, que pode levar à cegueira, a nefropatia, que leva o paciente à hemodiálise, a uma insuficiência renal crônica, e a neuropatia diabética, que é tão temida, que leva à amputação de membros, né? Quando não evolui para as doenças macrovasculares, que é o infarto, que é o derrame, que são as doenças ateroscleróticas e vasculares. Alessandra, como é que é o controle, como que é o tratamento da diabetes? Então, o tratamento é muito vasto. Em se tratando de DM2, a gente tem um arsenal hoje em dia que a gente tem até chamou octeto de Defronzo, porque existem várias drogas que agem por vários mecanismos de ação para tentar manter essa glicose estabilizada no organismo. Quando eu falo de manter uma boa glicemia, por exemplo, se ao jejum ela tiver mais ou menos em torno de uns 120, tá legal. E depois das refeições mais ou menos uns 140. É isso que a gente quer, entendeu? Então, assim, o mecanismo de ação dessas drogas também estão intimamente relacionados a isso. Porque, por exemplo, a metformina é uma droga antiga e é uma droga, uma das mais eficazes, porque ela melhora a resistência periférica da insulina. Então, um paciente que usa a metformina, a gente dá a metformina no intuito de melhorar principalmente a glicemia de jejum, né? E existem outras drogas, por exemplo, as sulfonilureias, que a gente tem um exemplo, o Diamicron, que ele atua mais nas glicemias pós-prandiais. Então, quando a gente observa nos exames séricos que o paciente está lá com uma pós-prandial de 260, por exemplo, aí a gente pensa, poxa, tem que atuar melhor aqui. Então, assim, cada droga específica. E hoje em dia a gente tem drogas mais novas, de gerações mais modernas, com mecanismos de ações variados, inclusive que podem melhorar em relação a peso, né? Então, o que a gente tem de bacana hoje em dia é a liraglutida, que é uma classe que chama inibidor de GLP-1. O GLP-1 é uma incretina que é produzida no intestino e ele melhora, por ele retardar o trânsito alimentar, ele consegue uma absorção mais eficaz. E além disso, essa droga, ela age no sistema nervoso central e inibe apetite. Então, é uma droga que foi desenvolvida para o diabetes, né, com o nome comercial de Victoza. É uma droga que a gente tem que ir titulando, a cada semana a gente aumenta gradativamente, até mesmo para evitar os efeitos colaterais da medicação. E pôde-se observar que com a medicação os pacientes estavam perdendo peso significativamente.
E aí veio a ideia, poxa, então se é uma droga que o paciente perde e é uma droga que não causa hipoglicemia, porque o mecanismo de ação dela não é no pâncreas, né? É a nível intestinal. Então não é uma medicação que eu vou preocupar em ter hipoglicemia e nem, por exemplo, em falir célula beta. Veja bem, a fisiopatologia do DM2 é por estresse metabólico, né? Assim, você tem uma resistência insulínica por maus hábitos, por obesidade, sedentarismo, enfim. E essa resistência à insulina dificulta que essa insulina haja. Então, por isso que a sua glicemia vai ficando cada vez mais elevada. O remédio oral, algumas classes, eles agem lá no pâncreas e o que é produzido, eles conseguem estimular a ser liberado, né? Outras, por exemplo, têm um mecanismo de ação diferente, como por exemplo essa que age no intestino, que lentifica o trânsito, age no sistema nervoso central e aí é bacana porque a gente pode associar e fazer uma sinergia. E é o paciente mesmo que usa? Isso é Então, essa é uma medicação injetável, que é uma alta aplicação, olha... E ele mesmo que aplica, então? O paciente mesmo vai se aplicar todos os dias, por exemplo, à noite, a diária, a dose. E aí, como eu falei, a gente vai tateando. A gente começa com a dose 0,6, na outra semana 1,2, na outra semana 1,2, 1,8 e o Victoza fica só nessa dose. A gente pode persistir nessa dose de 1,8 para o paciente diabético. Se porventura é um paciente diabético e já encontra-se em um grau de obesidade significativo, aí o que foi feito? Eles lançaram, na indústria farmacêutica lançou a mesma medicação, liraglutida, mas com o nome de Saxenda. Saxenda, então, hoje em dia é uma das medicações que são liberadas para o tratamento da obesidade. Aí, nessa medicação aqui, a dose chega até 3,0. Então, da mesma forma, a gente começa 0,6, 1,2, 1,8, 2,4 e pode chegar no 3, tá? Além de melhorar a resistência insulínica, além de melhorar os níveis da hemoglobina glicosilada, além de colocar o paciente na meta, a perda é significativa. Acredita-se que no mês, acredita-se não, né? O que a gente vê na prática, o paciente pode chegar a 5 a 6 quilos de perda de peso, né? Associada, é lógico, à dieta e à atividade física, né, gente? Não existe tratamento de metabolismo sem mudança de estilo de vida. Então, assim, não existe milagre. O remédio é importante, mas se a gente não tiver uma alimentação adequada e orientada, no caso, principalmente, o que pode, o que não pode comer, e não entender que a atividade física é muito importante, aí a gente não consegue êxito também na terapia medicamentosa, não. É muito importante associar tudo. É isso aí. Ok, tá aí mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, Sandra, no nosso programa hoje. Eu que agradeço mais uma vez, espero ter tirado as dúvidas. Com certeza. Ok, até o próximo programa Saúde para você.